Pai, em nome de Jesus, nós queremos te louvar, nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito. Pedimos que a tua mão poderosa esteja sobre a nossa igreja, sobre as nossas vidas. Nós somos a igreja. Que o Senhor venha nos instruir, que a nossa mentalidade seja transformada, que nós sejamos amadurecidos naquilo que o Senhor tem para essa estação. Ó Deus, nós nos colocamos, nos prostramos diante de Ti, pedimos que a Tua semente venha germinar em nós, que nós sejamos terra fértil e sejamos, Senhor, multiplicadores daquilo que aprendemos. Nós oramos assim essa noite a Ti, em nome de Jesus. Amém? Bom, abre sua Bíblia comigo lá em Hebreus, capítulo 4, para a gente começar. Quem veio domingo sabe do que nós estamos falando. Nós estamos falando sobre a dimensão do descanso. Hebreus capítulo 4, versículo 11. Hebreus capítulo 4, versículo 11. Hebreus capítulo 4, versículo 11. Eu estou mudando a tradução aqui para ler na mesma tradução de vocês. Depois eu leio na minha, na NVI. Já pedi para vocês comprarem Bíblia, versão NVI, para a gente poder falar a mesma linguagem. Senão toda hora a gente tem que ficar trocando, está aqui, está ali. Bom, diz assim: procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Vou ler novamente. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Amém? Aleluia. Está claro para você até aí? Agora vai comigo lá em Apocalipse. Apocalipse capítulo 1. Apocalipse capítulo 1. Onde é que eu vou achar? Versículo 10. Versículo. Amém. Apocalipse capítulo 1, versículo 10 diz assim: eu fui arrebatado em espírito em que dia? No dia do Senhor. Olha o que João diz: eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta. João diz assim: eu fui arrebatado no dia do Senhor e ouvi uma voz atrás de mim. Nós lemos lá em Hebreus que nós devemos nos esforçar para entrar no dia do repouso. E agora nós lemos lá em Apocalipse, nós vamos traçar um paralelo para você começar a entender um pouco mais do que nós estávamos falando. Essa mensagem de hoje é um complemento da mensagem de domingo. Mas quando João diz assim: eu estava em espírito no dia do Senhor, ele diz: eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. No original diz assim, no grego, no original diz assim: eu cheguei a estar sem forças num lugar chamado descanso. Ele diz assim: eu cheguei a estar sem forças num lugar chamado descanso. Então nós entendemos que quando ele diz o dia do Senhor, ele diz o dia do descanso. E nós entendemos também que o sétimo dia, não é? Seria o sétimo dia, o dia do Senhor. Nós já falamos no domingo passado que algumas igrejas, que algumas linhas doutrinárias dizem que nós devemos guardar o sábado, e outros brigam que é o domingo. E eu mostrei para você, se você quer saber um pouco mais, você tem que comprar a mensagem de domingo. Mas você vai entender que não é o dia que o Senhor fala, mas é uma dimensão espiritual que nós precisamos entrar. E quando nós entramos nesse dia do Senhor, seja você jovem, seja você maduro, casado, velho, algumas coisas são transformadas na nossa vida. O grande problema é que o povo não consegue alcançar. Eu estava conversando isso com a minha esposa, dizendo para ela da dificuldade de nós mexermos com a mente das pessoas. Sabe por quê? Porque nós carregamos a tradição dos nossos pais, porque nós carregamos a tradição da religiosidade. Nós temos uma natureza mística. Eu já disse, já mostrei isso para vocês. O brasileiro, ele é místico. E quando a gente vem para a igreja, quando a gente traz, nós carregamos tudo aquilo que aprendemos. Alguns de nós viemos de linhagem espiritual, de linhagem espírita. Outros vêm da linhagem do candomblé, que também é espírito, outro vem da igreja, e assim sucessivamente. Mas a grande realidade é que nós somos um povo místico. Nós estamos acostumados a coisas tangíveis,
Nós estamos acostumados a ler o horóscopo. Ai, pastor, irmão, sim, você sabe disso. Nós estamos acostumados, digo, como povo. Quantas pessoas iam no cartomante, quantas pessoas iam no centro de mesa, iam consultar-se lá com qualquer espírito maligno, que não se sabia que era isso, mas enfim, em suma, nós estávamos sempre cercados do espírito de religiosidade. E hoje o que o Senhor tem para nós é que na estação onde nós viemos, só trocaram os nomes, mas nós continuamos carregando esse mesmo espírito místico. E o que eu quero ensinar para você essa noite é que existe uma dimensão que rompe com toda essa barreira. Amado, talvez seja difícil para você algumas mensagens, algumas verdades que nós carregamos. Entenda, a nossa realidade, a nossa verdade, ela não é absoluta. Nós estamos falando parte dela. Existe, cada igreja segue uma linhagem. Eu sempre digo, se você não concorda com a mensagem, se você não se adapta a essa mensagem, você deve procurar um lugar onde você possa se adaptar. Porque eu também, no passado, tive dificuldade com isso. Não acha você que eu nasci no profético, que eu entendi o que era apostólico? Não, eu venho de uma linhagem pentecostal, eu venho de uma linhagem, nós estávamos brincando, conversando com o Alex no gabinete, de uma linhagem onde o homem, se usasse calça comprida era um problema, se usasse bermuda era um problema. Eu participei de reuniões onde diáconos eram colocados no banco porque foram pegos na rua soltando pipa, porque o outro foi pego, usando bermuda, e tinha base bíblica. Se usava uma base bíblica que era um texto fora do contexto, mas que nos dava uma base, em que os ternos tinham que ser, se o teu terno pode ter custado caro, mas se ele tinha aquele corte italiano, você tinha que costurar, o terno não podia ter corte atrás, a saia das mulheres também não podiam ter lasca, os homens não usavam calça jeans, era somente calça social. Isso é o que era nos ensinado. Então não ache você que o pastor nasceu no profético. Não, amado, eu tive que ir de contra tudo aquilo que eu tinha aprendido, para poder entender a dimensão do que Deus queria me levar. Então, se você quer crescer na tua maturidade espiritual, você precisa guardar isso aí. Foi bom, foi um fundamento, nós não estamos desfazendo tudo que aprendemos, mas isso passou. Nós estamos indo para uma dimensão maior, para revelações maiores. É isso que nós temos que entender. É isso, jovem, que você tem que entender, porque enquanto nós brincarmos de igreja, nós nunca vamos entrar nesse dia, no dia do repouso, no dia do descanso, no dia do Senhor. Por isso, mulher, você anda ansiosa. Eu estava falando para a pastora Elisângela dentro do gabinete, que quando Jesus, nós conhecemos bem a história de Marta e Maria. Nós conhecemos, sabemos que Marta foi quem convidou Jesus. Amém ou não amém, igreja? Amém. Nós sabemos que Marta chamou Jesus para estar na sua casa. Jesus entrou lá, mas que quando Jesus chega lá, Maria, que não havia convidado Jesus, senta para ouvir Jesus. Marta, então, nos afazeres da sua casa, nos afazeres domésticos, ela começa a fazer isso, aquilo e isso, e Maria sentada. E eu imagino, porque Marta, nós podemos entender que Marta era a irmã mais velha, porque sempre que a Bíblia fala da família de Lázaro, Marta é a primeira pessoa que é citada. Então nós entendemos, concluímos que Marta era a irmã mais velha, e ela era aquela que tinha voz na família. Mas Maria não estava nem aí para o que Marta fazia, o que Marta falava. Eu imagino Marta por trás de Jesus, olhando para Maria e: bora, sai daí, vem me ajudar. E Maria devia olhar para ela e falou: estou nem aí. E virando para Jesus, ouvir. Então Marta chegou a um ponto que foi lá falar com o Senhor. Nós sabemos disso. Então Jesus disse para ela algo que é revelador, e eu quero te mostrar essa noite. A revelação do que o Senhor diz ali. O Senhor disse para ela: Marta, Marta. Primeiro ela fala: Senhor, tu não te incomodas que a minha irmã fique aí sentada e que não faça nada enquanto eu faço todo o trabalho? Jesus disse para ela: Marta, Marta, você anda, olha algumas coisas que Jesus falou para ela: ansiosa e afadigada com muitas coisas. Jesus não criticou o trabalho dela. Jesus disse: você anda ansiosa e afadigada. Aí ele disse assim: Maria escolheu a melhor parte, isso dela não vai ser tirado. Maria escolheu a melhor parte. Qual foi a melhor parte, amado? Maria sentou aos pés do Senhor, Maria descansou nos pés do Senhor. Jesus estava dizendo: ela entrou no meu dia, ela entendeu a revelação do que eu tenho.
Ela entrou no dia do Senhor, ela entrou no descanso, ela estava sentada ali, ouvindo o Senhor Jesus. Nós às vezes criticamos Marta, até a pastora estava falando, às vezes a gente critica Marta, mas o problema não é no trabalho, e é uma realidade. Jesus não criticou o trabalho que Marta estava fazendo. Jesus criticou a mentalidade de Marta, porque ele disse: Marta, tu estás ansiosa. Onde é que está a ansiedade? Amém? Amado? Aonde? Diga: na mente. Jesus disse: Marta, você está ansiosa. Depois ele disse: Marta, você está afadigada. De onde é que vem a fadiga, amado? Diga: na mente. Então o que Jesus estava dizendo para ela? Marta, o problema é que Maria entendeu a mensagem, o problema é que Maria fez essa transição, ela entende o nível do dia do Senhor, ela está descansando, você poderia fazer o trabalho, mas a tua mente tinha que estar diferente. Jesus criticou a mentalidade dela. Então o grande problema que nós temos essa noite, que nós temos nesse dia, nessa estação, é transformar a nossa mente. Aleluia. Verdade. Você não tem que parar de trabalhar. Diga para o seu vizinho: o dia do Senhor não é o dia de largar o emprego. Diga para ele. Não é para virar vagabundo. A Bíblia diz que quem não trabalha não coma. Você tem que trabalhar. Mas o dia do Senhor é algo, uma dimensão superior, onde nós entendemos a mensagem. E olha o que eu vou falar para você: enquanto a tua mente não for transformada, tudo que eu falar para você vai parecer que está em chinês. Eu ouvi algumas mensagens, Alex sabe do que a gente está falando, algumas mensagens na África, lá de alguns apóstolos que estão em níveis, de entendimento da palavra superiores à nossa. Amado, quando eu voltava eu tinha que ficar pensando naquilo que eles falaram. Esse é o problema de alguns de nós não pensamos na mensagem. Se eu perguntar o que nós falamos no domingo, você não vai lembrar um texto, porque o povo de Deus não pensa nisso. Se nós falarmos sobre isso, você vai ver que muita coisa você não aproveitou daquilo ali. Por isso nós falamos: adquire a mensagem. Por isso nós falamos: entra no site, tem mensagem lá, senta, ouve, medita. Por isso que eu digo: traz para cá. Nós somos um povo inteligente. Traz caneta, traz papel, anota tudo isso, volta para casa, chega lá, você estuda isso, porque é assim que nós nos transformamos. Aleluia. É assim que nós alcançamos o dia do Senhor. Mas sabe o que nós estamos esperando como igreja? Se você é jovem, você está esperando aparecer um profeta e dizer para você assim: o anjo do Senhor manda te dizer, esse é o teu escolhido. Ninguém quer ter inteligência para escolher a pessoa com quem vai casar. A gente quer jogar responsabilidade com Deus, para Deus. Por quê? Porque nós não estamos no dia do Senhor. Quem está no dia do Senhor utiliza a sua mente. Por isso os jovens se entregam para qualquer bonitinho que aparece. Porque se você olhasse para o cara e você visse que o cara não gosta de trabalho, porque quem não gosta de trabalho hoje não gosta de trabalhar amanhã. Amém ou não amém? Amém. Se você conhece a jovem e ela é rebelde, ela não lava nem as calcinhas dela, amado, vai casar com essa mulher? Ela não vai lavar tuas cuecas. Verdade. A verdade tem que ser dita. Porque, queridinho, eu vou te dizer o seguinte: você não pode lavar tua calcinha, quando você casar você vai ter que lavar a cueca com freada. A minha não passa por esse problema não. Salve. Mas acho que ele queria desistir. Isso não é para você desistir não, mas nem todos são assim. Mas eu estou sendo franco. Você não gosta de fazer comida, amados? Nós precisamos ter a mente de Cristo. Quando nós entramos no dia do Senhor, essas coisas ficam claras para nós. Mais importante do que uma pessoa, um homem bonito, é um homem que possa te manter. É um homem que possa comprar uma roupinha, que possa te dar carinho. É um homem trabalhador, não um cara bonito. Ninguém casa com boniteza, 3 meses depois tu não está nem olhando para isso. Porque boniteza não paga a conta. É a mesma coisa você, a gente precisa entrar no dia do Senhor, para que essas coisas, essas revelações nos ensinem. E para que nós tenhamos uma mente inteligente. E saber qual passo nós estamos dando. Nós precisamos fugir dessa religiosidade. Nós precisamos ter a mente, saber entender o que Deus tem para nós. Eu quero dar alguns tópicos para você, de algumas coisas, alguns fundamentos de quem alcança o terceiro dia. Quais são as suas atitudes? Bom, vamos lá. Quem chega no dia do Senhor, vamos ler primeiro lá em Levítico capítulo 23, lá no Velho Testamento. Levítico, capítulo 23. Está lá no iníciozinho da Bíblia. Verso 3.
Levítico 23, capítulo 23, verso 3. Diz assim, eu vou ler a minha versão, tá, para você entender aí, para a gente ganhar tempo, tá? Se eu for parar para ficar lendo as duas, a gente vai perder. Diz assim, em 6 dias realizem os seus trabalhos, mas o 7º dia é sábado, dia de descanso e de reunião sagrada. Não realizem trabalho algum, onde quer que morarem. Será sábado dedicado ao Senhor. Vou ler novamente, em 6 dias realize o seu trabalho, mas o 7º dia é sábado, é dia de descanso, é dia de reunião sagrada. Não realizem trabalho algum, onde quer que morarem, será sábado dedicado ao Senhor. Olha para mim, nós entendemos a figura, a revelação da palavra que não é o dia, é a dimensão espiritual do que está sendo dito. Aqui está falando do dia do Senhor, do dia do descanso. Nós fomos lá em Apocalipse, eu já mostrei a revelação disso, que quando João disse, eu estava em espírito no dia do Senhor, ele, no original, diz, eu estive sem força no dia do descanso. Quando a Bíblia fala do dia do Senhor, quando a Bíblia fala do 7º dia, a Bíblia está falando do dia do repouso, do dia do descanso. Aí diz assim, vocês podem trabalhar os 6 dias, mas quando chegar o 7º dia, é dia de reunião sagrada, amado. Quem entra no 7º dia, quem entra no dia do Senhor, não vem mais para a igreja com o pensamento que vinha antes. A jovem, a menina que entra no dia do Senhor, ela não vem mais para a igreja para ficar paquerando, ela não vem para a igreja para ficar brincando. Ela sabe que o dia do Senhor, quando nós nos reunimos, uma reunião sagrada, ela vem com uma mentalidade de aprendizado, ela vem com uma mentalidade de crescimento. Ela não quer nem saber se o amigo está aqui, se o amigo não está, porque ela sabe que esse dia é o dia do Senhor, ela sabe que ela vive uma outra dimensão e que ela vem para aprender a palavra de Deus. Aleluia! Alguns de nós vêm para a casa do Senhor, mas às vezes uns vêm para bater cartão. Está vendo, pastor? Não estou faltando. Amado, se você faltar, o problema é teu. Você não vai dar conta comigo, não. Você está entendendo como é que funciona o negócio? Eu estou sendo franco para você porque eu te amo. Eu quero que você amadureça. Tem igreja assim, se você faltar para fazer isso, se você faltar... Quem trabalha com a gente no ministério, outros 500. Mas para você... Para todos nós, isso deve ser uma prática comum. Amado, no dia da reunião sagrada, se me visitar, vai ter que vir comigo para a igreja. Tem gente que não vem para a igreja porque está com visita em casa. Primeiro, meus parentes não me convidam para a festa no domingo, já falei isso aqui. As pessoas não vêm na minha casa visitar, se chegar a visita vai vir para a igreja porque sabe que eu não troco a igreja por dia nenhum. Se tiver festa e fizer no domingo é porque não quer que eu vá. Porque se eu não vou... Por quê, amado? Porque eu estou no 7º dia, a Bíblia diz assim, os 6 dias você vai trabalhar, mas quando você entrar no 7º, você vai entender a dimensão das reuniões, porque elas são sagradas. Você vai ter uma outra mentalidade. Olha, amado, não é mais época agora, quem está no dia do Senhor entende que agora você trabalha, que você busca, você faz tudo isso, mas a tua mente, ela está voltada para as coisas de Deus. Existe algo que é superior ao meu casamento. Existe algo que é superior a tudo que eu sonho para a minha vida. Aleluia. É o que? A vontade de Deus. Algumas pessoas estão na igreja, ainda não alcançaram esse 7º dia. Porque o que elas querem na igreja é a bênção. Pergunta para o seu vizinho, você quer a bênção ou o abençoador? Pergunta para ele. A Bíblia diz, em 6 dias realizem o seu trabalho. Aleluia! Ele diz assim, eu dei tempo para vocês, até você ter o entendimento dessa dimensão. Você podia fazer o que você queria, mas agora, a dimensão que eu estou levando você é uma dimensão onde você olha para as minhas coisas. Por isso Jesus disse assim, olha como é que tudo se completa na Bíblia. A Bíblia é linda. Jesus disse assim, quem achar a sua vida, por amor de mim, perderá. E quem perder a sua vida, por amor de mim, achará. Quando nós chegamos no 7º dia, a gente perde a nossa vida. A gente acha em Cristo, mas a gente perde. Sabe por quê? Quem está no 7º dia, mano, fica assim, a igreja me ocupa muito. Eu quero descansar, só tenho domingo.
Amado, no domingo é o melhor dia. Aleluia. Dia de igreja é o dia que eu me alegro. Aleluia. Dia de igreja é aquele dia que eu sei que eu vou ser instruído pela palavra. Eu sei que Deus vai me renovar. A gente já fica naquela expectativa. Se você, eu vou dar o sintoma de quem não chegou no 7º dia. Vai dando a hora do culto, tu fica nervoso, fala, nossa, mas passou muito rápido. Meu Deus do céu, já. Nem descansei, já tenho que ir para a igreja. Chegar lá, vou ter que ficar ouvindo o pastor falar aquele tempo todo. Meu Deus, tudo de novo, Alex cantando alto no meu ouvido, Davi passando para lá e para cá com aquela careca branca, o pastor com a careca preta falando 1 hora no meu ouvido, ninguém merece. Você não chegou no dia do Senhor. Ai, amorzinho, hoje está tão bom. Você fazer um cafuné. Ai, amor, domingo é o dia do nosso avivamento, amado. Domingo o avivamento é na igreja. Aleluia. Se teu marido está do teu lado, já catuca ele, fala, domingo o avivamento é na igreja. Você está entendendo? Esse é o dia do Senhor. O Senhor diz assim, 6 dias, realize os seus trabalhos. Ele diz assim, até você alcançar esse dia, eu deixei você fazer tudo o que você queria. Verdade. Os seus trabalhos. Mas ele diz, no 7º, é o Shabat. É o dia do descanso. É o dia de reunião sagrada. É o dia onde nós entendemos a dimensão do que é a coisa de Deus. Quem está no 7º dia, nós não pedimos, precisamos ficar pedindo, falando sobre as coisas que tem que se falar, amado. Nós lançamos aqui a palavra e a pessoa já sabe que tem que contribuir, porque o Espírito já falou no ouvido dela. Aleluia. Quem está no 7º dia, estou sendo franco, a gente não precisa ficar falando as mesmas coisas sobre dízimo, que o 10º dízimo não é teu, e que isso e que aquilo, que você deve ofertar, e que você deve ficar fiel. Amado, eu repito essas coisas não para você que está no 7º dia, não para você que está no dia do Senhor, isso é para aquelas pessoas que não fazem a transição, que continuam fazendo os seus trabalhos. Nós fomos para a África do Sul. Eu não posso contar em detalhes para você, mas nós semeamos na vida de muita gente. Nós temos esse princípio. Eu e minha esposa temos esse princípio. Nós semeamos na vida das pessoas. Eu acredito que as pessoas são terra fértil. Eu acredito que a igreja é terra fértil. Amado, eu fiquei 1 mês na África do Sul sem trabalhar. Sem trabalhar. Liguei para todos os clientes, ó, se quiser, procura outra pessoa, porque eu estou viajando. Fui, porque eu estou no dia do Senhor. Uma vez para você, pastor, está com dinheiro no bolso. Pastor, é claro, me preveni antes, trabalhei antes, juntei dinheiro antes, para conseguir fazer isso. Mas, amado, a gente continuou semeando, a gente continuou fazendo. E vou lhe dizer algo, tudo que nós semeamos lá naquela terra, o Senhor nos devolveu. E a minha esposa lá, até a maquiagem. E eu já estava dizendo para minha senhora, olha aqui, amor, essa maquiagem aqui eu dei lá quando chegou aqui, presentearam ela com a mesma maquiagem. Como é que a pessoa sabia que ela deu a maquiagem dela? Como é que a pessoa sabia que ela não tinha mais aquela maquiagem? É pelo Espírito. É porque quem deu está no 7º dia e ela que também semeou na vida do outro está no 7º dia. Quem está no dia do Senhor entende que a obra de Deus tem que ser feita. Ela não está presa a bens materiais. Eu não estou falando isso para você para mostrar que o pastor é bonzinho, que você deve me honrar, amado, nada disso. Nós íamos para reuniões lá, eu estava sentado, amado. Por isso que eu disse para vocês, as pessoas são prósperas. Não é porque o país seja melhor, não é porque a cultura econômica, não é porque o pacote econômico, nada, o dinheiro deles é 4 vezes mais valorizado que o nosso. Mas, amados, são pessoas que investem. Eu vou lhe dizer, às vezes a gente era convidado para almoçar na casa das pessoas, ficava sem graça, porque chegava lá, a pessoa queria ofertar dinheiro na nossa vida, dizia, gente, não quero. E se não aceitar, ficam chateados. Estava no culto, às vezes culto que eu nem era o pregador, eu não via, o Senhor me tocou, eu quero te abençoar. Amado, nas reuniões, a gente não vê pessoas com dificuldade não. Sabe por quê? Porque aprenderam o princípio do dia do Senhor. Você está muito preso a essas pequenas coisas. Você está muito preso aos bens materiais. Eu não estou dizendo isso, torno a dizer para você, não é para a gente poder comprar nada, mano, porque sem ter o dinheiro a gente vai comprar também. O meu Deus não precisa de pacote econômico, não precisa do teu dinheiro, do meu dinheiro, nada. O que Ele quer nos ensinar a sermos fiéis, para que Ele multiplique aquilo que nós temos. Ele quer te fazer entender que quando a gente entra no dia do Senhor, nós descansamos.
nós saímos desses 6 dias onde a gente trabalha buscando as coisas para nós. E nós entramos no dia onde nós nos preocupamos com as coisas de Deus. Esse é o dia do Senhor. Amém, irmão? Amém. Vamos lá. Abra comigo agora o dia em Ezequiel. Vai à frente aí. Ezequiel capítulo 30, verso 20. Ezequiel capítulo 30, verso 20. Diz assim, Ezequiel 30, 20. Se não, deixa aberto aí, aqui pelo coisa mesmo, pelo telão. No 7º dia do primeiro mês do 7º ano, 11º ano, a palavra do Senhor veio a mim. Vou ler novamente. No 7º dia do primeiro mês do 11º ano, a palavra do Senhor veio a mim. A Bíblia fala aqui que Ezequiel, no 7º dia, no dia do Senhor, a palavra de Deus veio a ele. Olha, quando nós entramos no 7º dia, quando nós entramos no dia do Senhor, não no sábado, não no domingo, mas na dimensão do descanso, não falta a palavra de Deus para nós. Aleluia. Nós não andamos mais sem direção. Amém ou não amém? Você está entendendo? O que a Bíblia diz? No 7º dia, a palavra do Senhor veio a mim. Ezequiel falou, quando eu alcancei essa dimensão, Deus falou comigo. Amado, o que está faltando é Deus ver que você fez a transição para esse dia. Eu não estou falando de nada doutrinário, estou falando de verdades bíblicas para a sua vida. Nós andamos às vezes por aí igual loucos, buscando voz de Deus, buscando quem possa falar com a gente, porque nós não entendemos o que é o dia do Senhor. Ezequiel disse, no dia do Senhor, a palavra de Deus veio a mim. Amado, quando você alcançar esse dia, você não precisa mais ficar correndo atrás, porque é o dia do descanso. Deus vai falar contigo. Amém. Aleluia. Você vai começar a ouvir a voz de Deus claramente. Você está entendendo que isso é uma dimensão, sim ou não, amado? Amém. Você está entendendo que isso é um nível onde jovens ficam maduros? Você está entendendo que esse é um nível onde as pessoas que já têm tempo de igreja e continuam infantis amadurecem? Essa é a dimensão onde Deus fala com a gente no dia do Senhor. Olha como é que a Bíblia se completa. Lá em Apocalipse, João escreveu, no dia do Senhor, eu fui arrebatado em espírito e ele falou comigo. Ezequiel, centenas de anos antes, escreve, no dia do Senhor, a palavra do Senhor veio a mim. E por que Deus não fala contigo? Por que Deus não fala contigo? Ai, pastor, Deus usou uma pessoa para falar comigo, eu fiquei na dúvida. É porque você não está entendendo ainda a voz do Senhor. É porque você não alcançou o dia do Senhor, você tem dúvida daquilo que Deus fala. Amado, eu escuto inúmeras mensagens, mas eu sei quando Deus fala comigo. Jesus disse, as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Aleluia. Você precisa conhecer a voz do teu Senhor. Você precisa, e você só vai entender isso quando você chegar nessa dimensão. As coisas se tornarão mais claras para você. Vamos lá. Agora, para a gente terminar, eu quero ler para você algo tremendo. Esse é tremendo também. Você vai voltar de novo, você está em Ezequiel, você vai agora em Êxodo, capítulo 24, do versículo 15 ao versículo 18. Essa é a revelação da noite para ti. Êxodo, segundo livro da Bíblia, capítulo 24, do verso 15 ao 18. Êxodo, capítulo 24, do verso 15 ao 18. Diz assim: quando Moisés subiu, a nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor permaneceu sobre o monte Sinai. Durante 6 dias, diga 6 dias. 6 dias. A Bíblia diz, a nuvem cobriu o monte. No 7º dia, o Senhor chamou Moisés para o interior da nuvem. Vou repetir. Durante 6 dias, a nuvem cobriu o monte. No 7º dia, o Senhor chamou Moisés para o interior da nuvem. Verso 17. Aos olhos dos israelitas, a glória do Senhor parecia um fogo consumidor no topo do monte. Verso 18. Moisés entrou na nuvem e foi subindo o monte e permaneceu no monte 40 dias e 40 noites. Aleluia. Olha para mim. A Bíblia diz, essa
é para você entender o nível das coisas. Se você não pegar essa aí, vai ficar ruim pro teu lado. Mas olha só, a Bíblia diz que todo o povo estava reunido em frente ao monte do Senhor, e a nuvem do Senhor estava ali. Isso significa toda a igreja do Senhor. Deus estava no meio dela. A Bíblia diz que o Senhor está no nosso meio, né? E nós não seremos abalados. Aleluia. O Senhor estava no meio, o povo em volta do monte. A Bíblia diz que durante 6 dias, Moisés começou a caminhar um pouco. Durante 6 dias a nuvem esteve sobre o monte. No 7º dia, Deus chamou Moisés para o interior da nuvem. Moisés então subiu. O povo que ficou lá embaixo ficou assustado porque aquilo parecia um fogo consumidor aos olhos deles. Mas a Bíblia diz que Moisés entrou na nuvem e que foi subindo o monte. E que ficou lá durante 40 dias e 40 noites. Essa revelação é tremenda. Preste atenção nisso. Nós já falamos na mensagem anterior sobre o monte. Nós dissemos que a gente gosta de ir no monte, que é bom se separar para estar lá. Talvez a tua casa seja uma casa agitada, né? E lá você tenha paz, o lugar é bonito, a visão é bonita. A gente sempre ia naquele monte ali do 77, né? Que tem uma vista legal, de tardezinha, de manhã. Como eu gostava de ir ali. Quando dá tempo a gente dá uma fugida lá, mas é para se separar. Mas não que o monte seja consagrado, porque eu estou no dia do Senhor. Aonde a gente vai, a glória do Senhor vai com a gente. Você está entendendo isso? A Bíblia está dizendo aqui, olha bem, a nuvem do Senhor estava no monte. Mas e quando a nuvem saía do monte? Acabou, mano. Porque a presença de Deus não é o lugar. Amém ou não amém? Amém. Você está entendendo isso? Está claro para você? Quando te falarem, vamos no Monte Horebe porque lá a sarça arde, lá o negócio acende a mata. Sai dessa. Sai dessa. Se a sarça vai arder, se o negócio vai consumir, se vai acontecer, se tem dente de ouro, a gente não anda mais nisso. Pode acontecer aqui agora, da cadeira acender. Ué, amado, Deus é Deus, amém ou não amém? Amém? Nós cremos nisso, eu não preciso estar no monte com o palito acender. Eu não preciso tentar filmar aquilo porque eu não estou preocupado com manifestação, estou preocupado com a voz de Deus, com a instrução daquilo que Deus tem para essa estação. E a Bíblia diz que eles estavam ali reunidos durante 6 dias, mas no 7º dia Deus chamou Moisés para dentro da nuvem. Preste atenção, no 7º dia, no dia do Senhor, é o dia quando Deus nos chama a uma responsabilidade. É o dia quando Deus nos separa de algumas coisas. Quando nós alcançamos essa maturidade, Deus às vezes nos separa de algumas pessoas, de algumas situações, porque Ele quer que nós sejamos mais com Ele. Eu quero lhe dizer algo nessa noite. Algumas pessoas acompanharam você até esse 6º dia, mas o nível que Deus está te levando essa noite, nem todos vão conseguir te acompanhar, nem todos vão conseguir entender, porque você agora está na presença de Deus, você está no dia do Senhor, e nesse dia nem todos conseguem entender. Porque aos olhos do povo aquilo parecia um fogo consumidor, mas para Moisés aquilo era o bálsamo. Ele tinha alcançado aquele dia. E a Bíblia diz que ele foi subindo. Quando nós entramos no dia do Senhor, nós crescemos. E o povo que estava lá embaixo continua a mesma coisa. Aí eu quero trazer algo para ti. A Bíblia diz que durante 40 anos, de dia e de noite, de dia a nuvem guiava o povo, de noite a coluna de povo, de dia a nuvem cobria e guiava eles. Se a nuvem andava, o povo acompanhava a nuvem. Quando a nuvem parava, o povo parava. De noite, aquela mesma coluna também fazia uma coluna de fogo, também aquecia, porque o deserto é frio, né? De dia trazia sombra, de noite trazia calor para poder manter o povo saudável. E durante 40 anos eles andaram assim, a roupa não gastou, o sapato não gastou, não é? Eles foram guardados. Mas o interessante, sabe o que é? Que havia uma dimensão maior. Moisés subiu o monte e ouviu a voz de Deus. Sabe o que é isso? A igreja do Senhor, quem não alcança o 7º dia, o dia do Senhor, fica atrás do maná, fica atrás da manifestação, fica atrás do fogo, fica atrás da nuvem, fica atrás disso, atrás daquilo. Mas Deus disse para Moisés: existe uma dimensão maior que eu quero te levar, Moisés. Aleluia. O maná não é tudo, a nuvem não é tudo, a coluna de
fogo, as manifestações, falar em língua estranha, ter visão, ter revelação, ser arrebatado. Deus disse: Moisés, isso não é tudo, isso é só o início, isso é só para eu te mostrar o que eu posso fazer, porque na verdade o que eu quero é te trazer para dentro da nuvem. Moisés, o que eu quero te fazer é intimidade, eu quero te levar no profundo, eu quero escrever, eu quero te mostrar o que vai acontecer no futuro. É isso que Deus quer, mano. Entenda que todas as manifestações eram para nos mostrar esse nível superior. Mas alguns de nós continuam: Senhor, cadê o maná? Senhor, cadê a coluna de fogo? Ai, pastor, o senhor tem que ver, eu fui no culto lá, uma porção de jovens aqui aconteceu isso. Uma porção de gente seguiu isso. Eu digo: Senhor, deixa aí, não entenderam a mentalidade do sétimo dia. Não entenderam a mentalidade do dia do Senhor. Preste atenção, amado, eu não estou criticando as outras igrejas, eu não estou criticando os outros pensamentos, mas para nós, que recebemos a revelação desse nível, eu não quero ficar embaixo do monte, recebendo maná. Eu não quero ver mais coluna de fogo, mas sabe por quê? Deus me chamou para dentro da nuvem. Deus te chamou para um nível superior. Deus te chamou num nível onde Ele te fala coisas profundas. É verdade. O povo estava ali embaixo, eles viam só o que acontecia lá em cima. Ficavam vendo de longe, Moisés estava dentro. Eu quero perguntar para você: você quer estar dentro ou quer estar fora da presença de Deus? Quando nós estamos lá dentro, nós estamos guardados. Aleluia. Quando nós estamos lá dentro, a Bíblia diz que Moisés entrou no interior da nuvem. Sabe o que é isso? A glória de Deus cobriu ele por inteiro. O povo passou, preste atenção, manifestação. E eu gosto, torno a dizer para você, que eu gosto quando a gente junta, a gente ora, o fogo cai, né? E se tem cura, e se tem milagre, se tem transformação, mas isso é maravilhoso. Mas isso só é para apontar o caminho para o dia do Senhor. Porque eu não me movo por essas coisas. O povo ficou 40 anos no deserto, vendo todas essas manifestações durante todos esses dias. Sabe o que aconteceu no final? De 3 milhões, somente 2 alcançaram a bênção. Eu não quero morrer no deserto vendo manifestação. Tem gente na igreja que nós viemos, tem pessoas que continuam no deserto vendo as manifestações, continuam vivendo isso, acham isso maravilhoso porque foi no monte, porque aconteceu isso, porque a irmã orou, porque o outro caiu, foi arrebatado, amado, isso é legal. Mas o que aconteceu depois disso? Você subiu, Deus te chamou para dentro da nuvem, você foi envolvido pela glória de Deus, ou você continua a mesma pessoa? Amado, eu andava também no pé do monte, acostumado com tudo isso que eu digo para vocês, mas chegou uma hora onde Deus tem que haver algo mais. Eu quero estar mais próximo do Senhor, eu quero ouvir coisas que ninguém nunca ouviu. Aleluia. Eu quero ter revelações que as pessoas ainda não tiveram. Preste atenção, amado, use a tua mentalidade, cresça naquilo que eu estou te falando. Nós andamos nos dias do Senhor num nível tal que para eu entregar a mensagem do Senhor para ti, eu não preciso dizer assim diz o Senhor. Eis que Deus fala contigo. Eu não preciso disso para mostrar que Deus está falando, porque quando nós estamos no dia do Senhor, as nossas palavras elas são proféticas. Você está entendendo isso? As nossas palavras são proféticas, nós nos tornamos proféticos automaticamente, irmão. Nós andamos no sobrenatural naturalmente. Nós não precisamos entrar no balá para que Deus haja. Nós estávamos conversando aqui um dia, não foi, Alex? Um dia que estava aqui, fechou a igreja, meu irmão chegou com dor nas costas. E ele estava, meu irmão, dias que não via, estava com um problema tremendo nas costas, na coluna, e a gente rindo, brincando ali na porta da igreja. Aí ele me falou: não, eu estou com um problema, vamos ver aqui da igreja. Estou com problema, não estou conseguindo trabalhar direito, está bravo. Aí rimos, brincamos, falei assim, Alex falou: pastor, vamos orar? Vamos orar, amado assim. Aí não paramos, ficamos assim: oxe, andarabachuri, cuidado. Ô, churicanta, churianda, ri para lá para frente, ri para lá para trás. Fogo, ao sul, enxofre, terra, água. Vamos aquecer, fica aí, irmão, fica aí que eu estou aquecendo. Vamos aquecendo. Pera aí, irmão, não está quente ainda não, fica aí que nós estamos aquecendo. Nada. Onde é o problema? É nas costas, vem cá. Alex teve a direção, estica a mão, esticou a mão. Botei a mão nas costas dele. Fizemos uma oração simples.
corpo, Celinho, seja curado agora, receba a cura. Eu dei logo um tapão nas costas dele, paf! Tá curada. Tá curado. Ficou curado. Alex segurou na frente, eu fui por trás e paf! Recebe a cura, irmão. Oh, glória a Deus! Pastor, ficou curado. Sabe por quê, amado? Nós somos naturalmente sobrenaturais. Você tem que entender isso. Deus é contigo por onde quer que você for. Nós estamos em outro nível de conhecimento da palavra. Nós estamos no dia do Senhor, onde nós descansamos de todas essas coisas. Amado, onde Deus vai nos usar assim, porque Ele quer te usar com milagres, amém, amado? Deus quer te usar para as pessoas, Deus quer usar você para curar, mas você não vai ficar se achando menor, porque você não sabe pular tão alto quanto aquela irmã. Tinha um irmão que foi uma vez lá em casa, eu chamo ele no quintal lá onde a gente mora em família, né? Tem um irmão que eu chamo ele de soldadinho de chumbo. Cara, quando começa o negócio da oração, o irmão vai sapateia para lá, sapateia para cá, e vai para frente, vai para trás, toda vez a mesma coisa. E eu respeito, amado, não está tudo certo, deixa ele sapatear para lá, para cá, amado, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu não posso me mover por essas coisas. O que me dá direção é a palavra de Deus. Aleluia. Agora é gostoso, a gente se junta, o fogo cai, a gente se junta, as coisas acontecem, mas eu não estou ligado nisso, eu estou ligado que Deus me chamou para um nível maior, Deus me chamou para dentro da nuvem, sabe, eu quero ouvir palavras. Paulo disse assim, eu conheço um homem, se na carne não sei, se no espírito eu não sei, mas que foi arrebatado e que foi levado, se no corpo eu não sei, ele disse, foi levado ao terceiro céu e que ouviu palavras inefáveis que não convém ao homem dizer. Amado, sabe o que Paulo estava falando? Deus me levou a um nível e Deus começou a me revelar coisas profundas que eu nunca ouvi ninguém falar. Amado, eu quero declarar isso sobre o nosso ministério, profeticamente sobre a tua vida. Deus vai te levar ao dia do Senhor e vai ter revelações que você nunca viu, vai ter palavras que você nunca ouviu. Deus vai te levar para fazer coisas que você nunca fez, porque a glória do Senhor habita na nossa vida, porque Deus envolve a gente na glória dele. Quando nós subimos o monte do Senhor, quando nós entramos no dia do Senhor, a glória nos envolve por inteiro. É verdade, Senhor. Aleluia. Eu não quero ser envolvido por uma parte. E a Bíblia diz, amado, que Moisés, quando descia, o negócio ficava feio, o povo não aguentava olhar para o rosto dele. Eu quero profetizar isso na tua vida. Receba isso, isso é profético. Você vai voltar para a sua casa e agora vai estar tão forte na sua vida que vão ver a diferença em você, que vão ver o que Deus está fazendo em você, vão achar você diferente. Sabe por quê? Porque você entrou no dia do Senhor, porque a glória do Senhor te envolveu por inteiro. Se prepare para experiências maiores, se prepare para um nível maior. Deus tem algo muito melhor para você. Nessa hora você devia aplaudir o Senhor, né? Aleluia. Fala para o seu vizinho assim, tem uma dimensão maior para nós. Diga para ele. Aleluia. O povo continuava ali, mano, embaixo. Moisés subiu. Isso nos dá uma dimensão do que acontece. Nem todos que escutam essa mensagem vão conseguir subir. O que eu estou te mostrando é que o povo que vivia das manifestações, viveu uma das manifestações 40 anos, mas não saiu do deserto. Manifestação não tira você do deserto. Conhecimento de Deus te eleva. É verdade, Pai. É isso que você tem que fazer. Eu quero viver o melhor do Senhor. Amém. Eu quero viver o que Deus tem para essa estação. Sabe, amado, quando a gente entrar no dia do Senhor, o pecado vai sair da nossa vida. A Bíblia diz que Moisés, ele foi envolvido por inteiro. Sabe o que é isso? Vai sair todas essas mazelas. Amém. Todas essas coisas que nos puxam para o mundo. Todas essas coisas que te enfraquecem. O desejo da bebida. Porque você não alcançou esse dia ainda. Amado, existem inúmeras pessoas. Eu estava dizendo ali, eu estava conversando com o irmão Sérgio. Amado, muitos de nós vieram das drogas. Muitos de nós vieram dos vícios. Vieram dos espíritos malignos. Vieram dessas religiões. Outros de nós vieram de várias igrejas religiosas. Mas nós alcançamos o dia do Senhor e fomos transformados. Amém. Você precisa estar num nível onde a glória do Senhor te envolva por inteiro. Eu quero convidar você a ficar de pé essa noite. E nós vamos cantar um hino. E eu creio que a glória do Senhor também vai te invadir. Amém? Eu creio também que a glória do Senhor vai te invadir.